Muito boa noite a todos e todas. Nós estamos, como todas as segundas-feiras, dando início a mais um Diálogo AMSUR. E hoje, dada a data, né, é inescapável nós tratarmos dos acontecimentos de 1964, do golpe de Estado dado em 1964. A proposta na conversa de hoje é de a gente entender o golpe de 64 no processo histórico brasileiro, né? Porque ele é um golpe que se dá depois de toda uma série de preparações que ocorreram em vários momentos da história do Brasil, mas também como consequência de processos históricos de mais largo prazo que acabaram estabelecendo, inclusive, um certo patamar de tutela militar, né, permanente sobre os governos brasileiros. Nós vivemos alguns interstícios democráticos, mas mesmo nesses interstícios democráticos, nós nunca enfrentamos, de fato, as questões mais centrais dessa tutela, as questões mais centrais, né, da formação histórica brasileira, que culminou em uma série de golpes e que onde o 8 de janeiro, inclusive, se transforma em mais um episódio nesse processo de permanentes soluços, né, soluços democráticos e soluços autoritários no Brasil. Nós hoje teremos conosco para esta conversa dois personagens que têm participação histórica nas lutas pela defesa da democracia, nas lutas de resistência, que são, de um lado, o professor Luiz Felipe de Alencastro. O Luiz Felipe de Alencastro é um historiador, cientista político, foi professor do Instituto de Economia da Unicamp, foi pesquisador sênior do SEBRAP, é, é hoje professor emérito da Universidade Sorbonne, né, e dirige também o Centro de Estudos do Atlântico Sul, da Fundação Getúlio Vargas. E teremos conosco também o professor Roberto Amaral. Roberto Amaral é um cientista político que foi já ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, do governo anterior, Lula, e também foi fundador, né, e presidente do Partido Socialista Brasileiro. Para dar início aos nossos trabalhos, eu vou solicitar a abertura dele pelo nosso presidente, pelo presidente do Instituto Açul, que é o Vicente Trevas, mas antes disso vou solicitar a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal Instituto AMSUR, que deem o seu like e que, se tiverem interesse em serem informados ou informadas sobre as atividades que a gente desenvolve, que cliquem também no sininho. Vicente, com você, por favor. Muito boa noite a todos e todas. Inicialmente, um agradecimento ao professor Luiz Felipe Alencastro e ao meu querido líder e companheiro de lutas, Roberto Amaral, né? Grato pela disponibilidade de estar nesta noite interagindo e dialogando com a nossa comunidade do Instituto, né? Hoje é um dia especial, né? Porque são 60 anos, né? Portanto, 6 décadas, né, desta ruptura antidemocrática que fez muito mal ao nosso país, né, à nossa vida democrática, né? E evidentemente que nós aqui, como introduziu o Grenado, nós queremos extrair, né, desses acontecimentos ensinamentos estratégicos, porque nós estamos convencidos que esse período de 6 décadas, primeiro, está rico de depoimentos, né, dos atores dos diferentes campos desses embates, né? Uma grande documentação foi se revelando, tornando-se pública, né? E certamente a historiografia hoje, 60 anos depois, é muito mais robusta, né?
na produção de análise e de conhecimento sobre os acontecimentos, né? Mas nós temos algumas indagações pela natureza, né, da nossa instituição, né? Na verdade, nós queremos aproveitar esse momento de reflexão, né, esse momento de indagação, para extrair ensinamentos estratégicos, porque nós estamos convencidos que, guardada as naturezas dos diferentes contextos socioeconômicos, né, atores e agendas estão muito presentes e há uma continuidade desses embates, né? Portanto, uma primeira indagação que faríamos aos nossos expositores seria nos ajudar a entender os contextos geopolíticos dessas rupturas institucionais, né? Porque aqui há sempre um fator internacional, um fator externo, que tem força e protagonismo nessas rupturas, né? Também nos ajudar a recuperar contra quem, né, e contra quais interesses essas rupturas objetivavam, né? E, evidentemente, o outro lado da medalha ou da moeda é a favor de quem, né? E a favor de quais interesses essas rupturas também se explicitavam, né? E também, muito importante, os argumentos utilizados, né, nessas rupturas, as suas justificativas. Isso é importante porque há temáticas recorrentes, como o tema da corrupção, o tema do anticomunismo, né, o tema de uma, subversão vinda do exterior, né? Então, com essas indagações, eu devolvo a condução dos trabalhos ao Granado, esperando que na rodada dos nossos participantes nós poderemos ampliar essas indagações e também acrescentar os comentários de todos, né? Muito obrigado, Granado, com você. Muito obrigado, Vicente. Bom, dando então início aos nossos trabalhos, eu vou arbitrar a primeira fala em favor do professor Luiz Felipe de Alencastro. Professor Luiz Felipe, por favor, com você. Então, obrigado, Granado, obrigado, Vicente Trevas, obrigado a todos vocês por terem me convidado. Eu saúdo também os nossos internautas e eu começaria para botar se vocês me permitirem, um bemol no título dessa nossa conversa, porque o golpe de 64, típico brasileiro, justamente eu acho que ele foi totalmente atípico, porque ele intervém num contexto em que a Guerra Fria se tinha transladado, tinha sido introduzida na América Latina por causa da Revolução Cubana, não é? O incidente dos foguetes soviéticos, não é? Que beirou a Terceira Guerra Mundial, e o guevarismo que se articula em várias escalas. Eu queria lembrar que antes da Bolívia já tinha havido uma iniciativa de guerrilha de um próximo do Che Guevara, que era da prensa latina, o fundador da prensa latina, na Argentina. E isso, então, foi um quadro, perdão, que surpreendeu os políticos tradicionais de centro e da direita, os políticos conservadores todos. Vejam bem que, quando há o golpe, e aí é preciso lembrar que houve uma série de movimentos táticos que lançaram uma insegurança sobre a eleição de 65. É interessante notar
que em 64, nós todos conhecemos aquela época, salvo o mais jovem, o Brasil era uma sociedade rural, praticamente, que dependia do telex ainda e do rádio amador, por falar, senão era aqueles telegramas que chegavam horas depois. E o fato é que não havia ainda candidato do PTB no começo de 64. O Jango não podia se recandidatar, não é? Porque não havia reeleição na época. E quando o Lacerda era um candidato pela UDN, governador do estado do Guanabara, com a imensa popularidade na direita, Juscelino era o candidatíssimo do PSD. O país, Brasília era juscelinista e boa parte do país também nessa época. Isso vai explicar que quando ocorre o golpe, que na realidade é a volta da situação de 1961, eu queria lembrar para os internautas mais jovens, em 61, Jânio renuncia, o Jango assume a presidência, deveria assumir a presidência porque era vice, Jango era o herdeiro direto do Getúlio e do Vargueiro. Jango tinha sido ministro do Trabalho do Getúlio, demitido sob pressão da direita e tinha sido eleito, porque naquela época era a Constituição de 46, eram chapas separadas, tinha sido eleito vice-presidente, ele sozinho, paralelamente à eleição do JK, do Juscelino, à presidência, mas ele teve mais votos do que o Juscelino. O Jango, como candidato a vice, teve mais votos que o Juscelino como candidato à presidência, justamente porque ele aparecia como herdeiro direto do Getúlio, que tinha acabado de suicidar-se em situações dramáticas que provocaram aquela comoção nacional. Ele é, de novo, eleito vice-presidente junto com o Jânio, e ele representava o espectro da ameaça que a direita tradicional, eu poria aí o Lacerda, a UDN inteira, mais a cúpula militar, tinham tentado travar em 54, não é? Com um golpe que foi bloqueado pelo Lott para impedir a posse do Juscelino e do Jango, e de novo apareceram em 61, quando vetaram a posse do Jango diretamente na presidência. Eu estou falando desses mesmos militares que vão tomar o poder em 64, né? Golbery, Castelo Branco, Costa e Silva, são todos esses. O Etchegóin também, que era o general que depois vai ser chefe da Casa Militar do Castelo Branco. Isso, então, é uma situação que foi o golpe de 64 foi facilitado, mas isso é um ponto secundário, mas eu queria acentuar, porque o Jango não tinha candidato. Ele não apoiava o Juscelino, havia uma candidatura correndo por fora do Brizola, eventualmente do Arraes, mas isso assustou o Juscelino. Por quê? Porque havia uma conversa em Brasília, isso eu morava lá, eu era próximo, por razões familiares, do ministro Evandro Lins e Silva, que tinha sido chefe da Casa Civil do Jango e tinha sido ministro do Exterior no parlamentarismo,
E havia uma conversa, eu sei que eles são membros do Partido Socialista, foram membros e companheiros do ministro Roberto Amaral, não é? Eles moravam perto um dos outros, depois lá no Lago, eu falo eles é Hermes Lima também, e Vitor Nunes Leal, ministro já do Supremo, e se conversou antes e depois do golpe, porque havia uma ideia, que não era deles, claro que eles criticavam, que o Jango podia tentar recuperar os 3 anos do parlamentarismo, onde ele não teve a total competência constitucional do executivo. Enfim, havia uma ideia que a direita explorava, tanto que o Bilac Pinto, que era o líder da UDN, presidente da Câmara dos Deputados, falou que em 1º de abril ou 31 de março houve uma contra-revolução. Não sei se vocês lembram disso, porque quem iria fazer a revolução era o Jango, não é? Isso explica que quando há o golpe ilegal de cima a baixo, eu nem vou entrar nesse ponto, porque o Jango foi declarado ausente do país quando estava no Rio Grande do Sul, e nós estávamos na UNB, eu era lá do movimento estudantil, e alguém nos avisou que ia haver uma reunião importante, extraordinária do Congresso. Nós fomos e assistimos o momento que foi decretado a vacância do poder e convocadas eleições, novas eleições pelo Congresso. E o Juscelino entrou direto nesse golpe parlamentar, tanto que ele votou a favor da eleição do Castelo Branco como senador de Goiás, depois de ter indicado José Maria Alckmin, não tem nada a ver com Geraldo Alckmin, é um Alckmin sem o C, que tinha sido ministro da Fazenda dele, Juscelino Kubitschek. E ele votou a favor do golpe, depois de uma promessa do Costa e Silva, que eles espantavam e caçavam aí esses primeiros Jango, Arraes, que era também do Partido Socialista, Brizola, restabeleceu a lei e o Juscelino seria candidato em 65, não é? Ora, ele foi logo cassado, em seguida o Lacerda, que também achava que ia ser candidato em 65 contra o Juscelino, leva um tombo, porque isso é o testemunho escrito do Fernando Pedreira. Lacerda achava que ia se candidatar nas diretas em 65, e, na realidade, ele foi surpreendido com o ato número 2, que acabou com o multipartismo, criou o bipartismo e consagrou eleições indiretas pelo Congresso. E o doutor Julinho Mesquita, que eu não sei qual dos Mesquitas é, assim escrevia o Pedreira, estava almoçando com Pedreira em Nova York e chegou uma notícia pelo Telex, lá da agência da sucursal do Estadão, dizendo que não ia ter eleição em 65, só em 66 ela seria indireta. E ele conta que o doutor Julinho, que era lacerdista, o Estadão, até a medula, deu um soco na mesa de ódio. Então, vejam bem, em seguida o Lacerda vai ser cassado porque ele começa a articular a Frente Ampla. A Frente Ampla, ela é um pouco esquecida, mas foi um momento importante. Foi a reação do aparelho dos políticos tradicionais, dos partidos, contra o golpe, que 2 deles, quer dizer, o Lacerda e o Juscelino tinham facilitado. O Jango foi vítima do golpe, mas a Frente Ampla foi o Lacerda que organizou. Ele foi a Lisboa falar com o Juscelino, que estava morando lá, e foi ao Uruguai falar com o Jango. Há uma entrevista dele. Esse encontro prova que eu não sou agente da CIA, nem que o seu João Goulart é comunista.
É uma declaração que ele deu. E os três, há uma foto deles também sobre a Frente Ampla, e a partir daí há uma campanha feita só pelo Lacerda, mas ele vai até o ABC, discuta em São Bernardo do Campo, era o começo das greves operárias, ele tenta o contato com o que restava da UNE, e aí que ele é cassado em 68. Então, vejam bem, a evolução que os ministros militares estão seguindo é outra coisa depois do golpe. E na correspondência do Celso Furtado, perdão, que foi editada pela viúva dele e que se chama Correspondência Intelectual, tem uma carta do Antônio Calado, que nós todos conhecemos, um homem extremamente lúcido e politicamente experiente. Ele tinha passado a Segunda Guerra Mundial em Londres, sob os bombardeios nazistas, na BBC de Londres, que emitia para o Brasil. Ele foi ao Vietnã, trouxe o testemunho de lá da guerra contra os americanos e foi ao Vietnã do Norte. Enfim, era um homem muito experiente, ele que praticamente lançou o Arraiz do Sul, escrevendo um livro sobre o governo de Arraiz. E o Calado escreve para o Celso Furtado uma carta onde ele diz: a nossa esperança agora é que o general Lott possa ser candidato nas eleições indiretas de 66. Vejam bem, então era uma ilusão, como a gente viu, e eles próprios viram em seguida. E eu queria, então, dizer que o mecanismo, a dinâmica da Guerra Fria penetrou no golpe e afastou das alianças iniciais que havia entre a direita parlamentar, digamos, a direita tradicional brasileira e os golpistas, e aquilo começou a tomar um rumo diferente. Então, nós estamos diante de um comando militar que passou uma rasteira nos políticos brasileiros mais experientes do pós-guerra. Porque o Adhemar também, que seria Adhemar de Barros, que já tinha sido candidato a presidente contra o Juscelino e que podia se relançar, foi caçado o Lacerda, foi caçado o Juscelino. Não foi só o João e o Brizola e o Arraes que foram caçados. Várias pessoas, o Magalhães foi deixado de lado, o Auro Moura Andrade, que queria ser candidato civil, porque ele é que tinha dado o golpe parlamentar como presidente do Senado, foi deixado de lado. Então, é uma coisa muito surpreendente, que aí sim casa com os outros golpes que houve na América Latina em seguida, que é, diante desse esquema de Guerra Fria que os americanos introduziam no subcontinente e na América Central, havia a consideração de que os políticos conservadores tradicionais tinham métodos de controle político obsoletos e que, diante da nova realidade, das fronteiras ideológicas de qual falava o Golbery, era preciso uma linha dura para governar esses países, porque isso ocorreu depois, fora o Allende, que é um caso particular, onde havia realmente um governo de esquerda, mas foi na Argentina, Uruguai, Paraguai já estava, Peru depois, enfim, a gente entrou nesse ciclo infernal na América Latina com esse intermédio do massacre que houve na Indonésia de 500 mil opositores à ditadura logo de cara, não é? Em Jacarta. Então, eu acho isso interessante, tomar em conta essa dimensão da irrupção da Guerra Fria na América Latina. Porque o que havia antes, o Plano Cohen, aliás, feito para o general Mourão, que foi o mesmo iniciador do golpe a partir de Juiz de Fora, em 64, o Plano Cohen contra o Getúlio
a carta Brandi contra o Getúlio depois era uma coisa relativamente. Era um pecado venial, era uma manobra que não impressionava ninguém. Plano Cohen, o, a carta Brandi, o sindicalismo do PTB junto com o Perón, aquelas coisas, tinha um efeito limitado. Agora, a Guerra Fria, Guevara na Bolívia, aquela coisa toda, era outra parada. Era outra parada. Isso, então, tem duas conclusões e eu termino por aqui. A primeira é que não foi a guerrilha que criou o endurecimento do regime. Eles decidiram liquidar as alternativas que havia na direita tradicional, caçando o Juscelino, o Adhemar de Barros e o Lacerda, bem antes de qualquer tiro, qualquer ação. O plano ali era fazer ditadura mesmo, não era mais normalizar, entre aspas, a política em 64 para fazer eleição em 65. Eles enrolaram Juscelino em primeiro lugar. E talvez o tenham matado, não é? Ou tenham assassinado. Há um livro de um professor da USP, em 2 volumes, sobre isso. E o fato, esse é o primeiro fato. Jogar nas costas da guerrilha em endurecimento do regime é não compreender a natureza nova do golpe. Em segundo lugar, isso também distancia muito o golpe de 64 do 8 de janeiro, porque, evidentemente, aí a conjuntura tinha mudado, os americanos não iam reconhecer, e qualquer aventura aqui, não digo que seria o mesmo com Trump, a gente agora vai testar se por infelicidade ele foi eleito. Mas o fato é que isso está no Washington Post, está sendo mais divulgado, mas está em todos os lugares. Houve a vinda do contra-almirante do Ministério de Defesa americano, numa reunião com os militares, dizer que as eleições seriam respeitadas no Brasil. Ele já havia assinalado que o Garnier, o da Marinha, não estava de acordo lá atrás, antes em novembro ou setembro, antes da eleição. E houve também até uma manobra para as urnas eletrônicas, porque as urnas eletrônicas tinham chip que estavam vencidos e que só eram produzidos numa usina americana que tinha uma fila enorme por causa da pandemia, essa coisa toda. E aí eles, a pedido do Brasil, passou na frente. Então, o que eu quero dizer, de qualquer maneira, é que houve uma ação concertada para cumprimentar, dar os parabéns ao presidente Lula logo depois da eleição. Macron, o primeiro-ministro da Alemanha, o Scholz, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha e o Biden, que não falou de noite, mas deu um comunicado que as eleições tinham sido legítimas e leais, fair, as eleições no Brasil. E isso, então, eu concluo por aqui, como essa conjuntura nova levou a esse golpe, que é também um fiasco, não é? Um fiasco lamentável. Felizmente, não houve morte de ninguém, mas provavelmente nós vamos ter generais na cadeia pela primeira vez no regime democrático brasileiro e generais golpistas sem anistia. Enfim, eu termino aqui e agradeço a, a vocês de ter podido me expressar durante esse tempo.
Muito obrigado, professor Luiz Felipe de Alencastro. Eu acho que foi uma aula histórica importantíssima, né? Vários de nós nesta sala aqui temos memória pessoal daquele período, mas eu acho que você agrega nuances de análise que, mesmo para mim, são um pouco nuances importantíssimas, né? Que eu não dava muito valor a elas. Eu vou passar, então, para o Roberto Amaral, né? O nosso ex-ministro Roberto Amaral. Roberto Amaral também é um personagem que vivenciou todo aquele período e que tem se manifestado bastante, né, ultimamente sobre as questões políticas brasileiras. Roberto Amaral, com você, por favor. Sim. Bom, boa noite, companheiros de mesa, companheiros que estão nos ouvindo. Com a aula que nós acabamos de assistir, de ouvir, de aprender, de colher do Alencastro, eu fico um pouco à vontade para, aproveitando essa base, essa relembrança que ele nos faz, essa junção desses fatos, considerar a pergunta que nos encaminhou o Trevas sobre a influência dos fatos externos na história brasileira. Eu vou passar rapidamente por isso, por essa evidência, porque nós nascemos, até na nossa origem, nós somos influenciados por fato externo. Nós sabemos como foi a construção do país, como é que foi a construção da descoberta, como foi a construção da colonização que não houve. E, para não ficar me perdendo em exemplos, eu lembro que o que seria a independência política do Brasil, aquela de 22, muito é devida, muito a devemos ao general Junot, comandante das tropas francesas, que, invadindo Portugal, mandou, por ordem dos ingleses, a corte portuguesa, comandada por Dom João VI, para o Brasil, onde ele se instalou e ficou protegido das, das armas de Napoleão. Eu, eu tenho uma visão um pouquinho diferente da usual sobre a influência externa no golpe de 64. Eu estou convencido de que o projeto de 64, aquele que terminou se impondo, é um projeto muito anterior, mesmo ao governo Jango e mesmo ao suicídio de Vargas. É comum, eu inclusive já escrevi várias vezes sobre isso, que Vargas, com o seu suicídio, ele jogou água no champanhe que Lacerda estava bebendo naquele trágico dia 24, com jornalistas e alguns poucos militares, e prorrogou e adiou, e teria adiado por 10 anos o golpe que, afinal, se consolida em 64. Eu quero dizer que, atrás de tudo isso, eu vejo a mania militar que surge no Brasil a partir do que eles chamam sucesso da guerra, que eles chamam sucesso da guerra do Paraguai, e depois o artifício da chamada questão militar. A partir daí, a exacerbação do sonho que os militares assumem, sucedendo ao imperador, tentando exercer o poder moderador do país. Sai o imperador, entram os marechais. Com eles, nós inauguramos a série
que nós não sabemos ainda se já finda, a série dos golpes militares. A permanente intervenção na vida nacional. Nós inauguramos, nós somos ainda hoje uma tentativa de república, porque a república só compreende três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. E nós temos no Brasil, afora esses três poderes, o outro, o poder militar, e, ao contrário dos poderes ilegítimos, é um poder divorciado da soberania popular, à margem da soberania popular, acima da soberania popular. Tanto assim eles se julgam que alteram seguidamente o pronunciamento dessa soberania, o pronunciamento eleitoral. Há uma tentativa, eu estou convencido que iria colocar para discussão que há o projeto maior das Forças Armadas em 60, que se instalou a partir de 64, é o poder, é a tomada do poder, que vem sendo tentada desde a implantação da República. Foi uma sequência, a partir do 15 de novembro, nós temos uma sequência de golpes militares que vai até a eleição de Prudente Moraes, em que todas as nossas insurgências populares são dizimadas. A República se instala com a carnificina de Canudos, repetindo o que o Império havia feito com as insurgências regionais. Nós ficamos diante. O que é o comportamento militar a partir de 89? Primeiro, a primeira ditadura, que vai de Deodoro e prossegue com o Floriano. Em 30, a única chamada Revolução Brasileira que deu pé foi uma dissidência das oligarquias. Não foi uma revolução, não mexeu no sistema. Foi um movimento, por simples busca do poder, liderado por 3 governadores de Estado, Rio Grande do Sul, Minas e Paraíba, e meia dúzia de oficiais. Nós tivemos antes, preparando, talvez, de certa forma, preparando isso, o levante de 22, o levante de 24, aí vem 30, aí vem o levante paulista de 32, tudo ações militares. Vem o levante de 35, vem o levante de 37, vem a tentativa de golpe intentona integralista em 38, e os militares, os mesmos militares, principalmente Dutra e Góes Monteiro, que foram responsáveis pelo golpe de 37, são eles que vão derrubar o ditador que eles haviam posto no poder. Isto é, 45. E vejam, no processo que se segue, a permanente intervenção militar. Vem o golpe contra Getúlio, a tentativa de impedir a posse de Juscelino, com a alegativa da maioria absoluta, que a Constituição não previa. Tem o contragolpe de 55, consegue assumir o Juscelino, vem Aragarças, Jacareacanga. E notem o seguinte, agora eu me lembro disso, pode ser coincidência. Até o golpe, não houve uma disputa presidencial brasileira que não tivesse um general participando do pleito.
Foi Getúlio, foi primeiro Eduardo Gomes com Dutra, depois Getúlio disputando com Eduardo Gomes, o brigadeiro, e em 55 era Juarez e Juscelino, em 60, Jânio e Lott. Do meu ponto de vista, nós tivemos, no episódio 64, dois momentos. Um, muito interno, em função muito das brigas, eu diria o golpe doméstico. Só no seu desenvolvimento, esse golpe doméstico, não apenas autorizado pelos Estados Unidos, mas orientado pelos Estados Unidos, que chegaram a colocar a frota aqui na costa brasileira, que tinha compromisso de fornecer petróleo, se por acaso o golpe não desse certo, e tudo mais. Eu não vou repetir, porque eu sei que todos nós estamos lembrados e sabemos o que foi. Recentemente está sendo muito recordado. Tem um texto que saiu agora, está me recordando, não estou me recordando do autor, do responsável, que mostra a articulação do Coronel Walters na casa que assistiu o discurso de Jango no apartamento do general Castelo Branco, que era simplesmente o chefe do Estado-Maior do Exército, não era das Forças Armadas. O que eu estou querendo dizer dessa forma tão atabalhoada é que, vencida essa fase, que era a fase que muito preocupava os Estados Unidos, que não estava preocupado com o quadro brasileiro, não, mas com a questão geopolítica, que o Alencastro lembrou muito bem. Era uma questão crucial os Estados Unidos terem segurança no seu quintal. E a contenção de qualquer desenvolvimento no Brasil era fundamental. E então a direita explorou durante anos e anos, explorou o perigo vermelho brasileiro, a emergência das siglas, das ligas camponesas, o comunismo do estancieiro João Goulart e assim por diante. Vencida essa fase, ele retoma o projeto original, que é a conquista do poder, que exerce o poder plenamente, até decidindo até o momento em que sairiam, como sairiam, e deixando como herança o artigo 142. E a garantia, já são passados tantos anos, a garantia de que permaneceriam como estão, imunes a qualquer apuração, imunes a qualquer julgamento, imunes a qualquer. Eles se negaram, inclusive, a entregar os documentos públicos e se negam a qualquer julgamento do que foram aqueles 21 anos de cassações de mandato, de cassações de emprego, de exílio, de prisão e de tortura e de assassinatos. E aqui eu faço um parênteses, é um apelo que eu faço, vamos acabar com essa história de falar em mortos e desaparecidos. Não há desaparecidos, há assassinados. E, na maioria dos casos, assassinados após tortura, como é o caso de Mário Alves, como é o caso de Stuart Angel, como é o caso de tantos, que fossem familiares que desapareceram, porque foram assassinados.
Eu, eu, eu vejo o seguinte, eu queria dividir com vocês essa visão, que eu fico muito preocupado, porque eu giro entre o Darcy Ribeiro e um filósofo nosso conterrâneo aqui do Rio, o Milo Fernandes. Darcy dizia que o Brasil era um país por ser. Um país que tem uma força interna e quer fazer-se, quer ser, quer construir-se, quer transformar o que ele chamava essa bela província num país que ele pode ser com gente rica, com gente feliz, com gente usufruindo tudo que essa terra pode oferecer aos seus habitantes, e uma força que é a permanência ideológica da Casa Grande, que faz o contrapeso. E, dizendo talvez isso de outra forma, talvez ainda mais contundente, o Milot nos dizia que o Brasil carrega um grande passado pela frente. É a tortura entre avançar e ficar na mesma. E é, dito de outra forma, o conflito entre a conciliação e a ruptura. Eu queria, eu não sei quantos minutos eu ainda tenho, ferir um tema que eu não posso tocar nele de forma muito rápida, porque é uma questão muito delicada, que é o erro profundo que o nosso amigo, nosso camarada Luiz Inácio Lula da Silva acaba de cometer. Como foi mostrado há pouco, não há possibilidade de você pensar o futuro se você se dá o luxo de ignorar o passado. Não existe nação sem passado. E a história não é necessariamente o passado. A história é um processo em permanente construção. O Lula pensa que os períodos históricos, os fatos históricos, ou que a história se dá como vasos, como vagas, como ondas que não têm ligação, que não teriam ligação entre si. Ele não compreenderá jamais o 8 de janeiro se ele não compreender o 1º de abril ou 31 de março. O que eu quero dizer é que essa história tem uma lógica muito grande, tem uma lógica perversa, que se nós não compreendermos, nós não a romperemos. E se nós não a rompermos, nós ficaremos sempre conciliando, evitando a ruptura, que é o avanço. Vivendo como um país a tragédia de Lampedusa. Para que as coisas não mudem, a gente só muda aquilo que faz com que nada mude. E no Brasil foi adiante do príncipe. Nós não mudamos nada. Esse é o desafio central. Nós temos uma sociedade fundada, mas nós temos que olhar para isto, Lula. Isso tem significado. E isso repercute hoje. Nós somos uma sociedade que tem as suas raízes na escravidão. Ou antes da escravidão, tem as suas raízes no latifúndio. E o latifúndio constrói o genocídio dos indígenas e a escravidão do brasileiro. Isso é um lado. O outro lado é o dono de engenho, explorador de escravizados. Como construir? Como avançar? Se nós não rompermos esse processo. Se nós não tivermos consciência do que está
na base, nas origens da sociedade de hoje. Porque nós temos ainda hoje uma dificuldade de construir a nação. Estamos sabendo aí como esse país está dividido, está polarizado em torno de questões básicas, como era em 62, 63. Não. Nós estamos divididos entre avançar e recuar, recuar ou permanecer como estamos para ver como ficamos. Por fim, certamente não é a coisa mais importante que eu poderia dizer, mas é a coisa mais triste que eu poderia dizer, é que da juventude dos meus 80 plus, né? Você sugeriu 80 mais, 80 plus, eu estou vendo uma crise muito grande, porque eu não estou olhando para o governo Lula. Eu não estou findando as minhas tristezas e as minhas aspirações, os meus sonhos do governo Lula. Ele é um governo fundamental. Nós temos que fazer tudo para que esse governo dê certo. Porque se ele não der certo, vai ser uma tragédia para a esquerda brasileira. E é esta a questão central. Nós estamos numa crise política, numa crise da formulação política, da interpretação política, de saber a diferença entre tática e estratégia. Mas nós estamos vivendo uma crise da organização de esquerda. Essa crise de organização certamente decorre da crise de formulação. As esquerdas brasileiras não estão, digamos, as esquerdas brasileiras, não estão conseguindo interpretar a realidade, e não conseguindo interpretar a realidade, ela não pode formular um programa de ação. Não vou mencioná-los, mas nós sabemos que os nossos partidos estão em crise. Uns abandonaram o chão de fábrica, outros abandonaram a reflexão, outros abandonaram a atuação, a ação, a organização, todos abandonaram as periferias. Eu não quero ir mais a detalhes, as nossas lideranças se deslocaram do campo, da terra, da periferia, para exercer cargos importantíssimos que eles merecem nas esplanadas de todo o país. Nós precisamos, o Trevas, os limites das nossas preocupações. Nós somos poucos. Nós precisamos abrir essa discussão. O que compete dizer, pedir para a esquerda nos responder? O que fazer? Só não pode ser a paralisia, só não pode ser esperar o milagre, saber em que medida nós somos responsáveis, porque nós somos atores, nós somos responsáveis pelo atraso político em que estamos vivendo. Desculpe se eu falei muito, mas foi um prazer estar com vocês. O prazer é nosso, Roberto. O prazer é nosso, com certeza. A profundidade com que vocês dois trataram o tema do processo histórico brasileiro, que teve como parte deles o golpe de 64 e suas sequelas, eu acho que valeu e muito, né, o encontro de hoje. Eu vou abrir para que os participantes aqui façam algumas considerações ou perguntas, né, solicitando que elas sejam o mais breves possível, né, para a gente retornar para o Luiz Felipe, para o Roberto Amaral. Vicente Trevas levantou a mão. Vicente, com você.
Obrigado, Grenado. Primeiro, agradecer esse momento de muita lucidez, assim, de muita reflexão, né? Eu acho que, inclusive, a primeira intervenção do professor Alencastro, né, mostrando o impacto da Guerra Fria e a procura de outro padrão de dominação para o qual a elite tradicional não daria conta, né? Eu acho que é uma reflexão muito importante aí, né? E também eu acho essa compreensão, né? É, dessa anomia, né? Dita poder moderador e a busca da tutela efetiva, né? Pela tomada do poder dos militares aí, né? Mas eu queria fazer duas indagações, uma ao professor Alencastro e outra ao professor Roberto Amaral, né? Professor Alencastro, é, recuperando, né, a sua afirmação muito esclarecedora sobre uma centralidade da Guerra Fria nesse evento de ruptura de 64, né? E como você terminou a sua indagação falando de 8 de fevereiro, ou 8 de janeiro, né? E eu queria que trouxéssemos, entende, para os dias de hoje, é, alguns afirmam que há uma nova Guerra Fria, mas, de toda maneira, há um grande processo de transição geopolítica, macro-geopolítica, né? Então, que tendências o senhor verificaria, né? Na medida que há um cenário do possível voto do Trump, há um cenário é, de uma encruzilhada do dito acidente coletivo da guerra da Ucrânia, né? Enfim, a declaração da OTAN centralizando na China o grande desafio dessa aliança, né? Enfim, e nós estamos numa zona, a nossa geografia é muito complexa, nós estamos numa zona de influência do Império em crise, né? Então, que projeções desse cenário macro-geopolítico a gente poderia observar para saber como esses movimentos macro-geopolíticos podem aterrissar na nossa dinâmica nacional, né? Então, é uma primeira indagação, né? E, Alberto, é, é sobre a indagação que ele faz para o nosso campo, né? No caso, ele concentra no campo da esquerda, da nossa tradição de esquerda, mas há também um desafio de reconstruir, reconfigurar esse campo de esquerda no mesmo momento, no mesmo movimento de configurar um campo democrático mais poderoso, capaz de dar sustentabilidade, né, ao governo do presidente Lula, né? Enfim, essa dinâmica de que, ao nos reorganizarmos como campo de esquerda, nós temos de, simultaneamente, organizar um campo democrático mais amplo, mais poderoso e mais mobilizado, né? Então, essas minhas considerações. Obrigado, Vicente. Enquanto as pessoas se inscrevem, eu próprio queria levantar algumas poucas questões. Nós temos, nos diálogos AMSUR, avançado bastante em algumas discussões sobre as Forças Armadas, sobre seu papel, sobre a forma como se organizam, e temos tido uma referência importante aqui no diálogo com o professor Manuel Domingos Neto, que talvez seja um dos estudiosos, um dos principais estudiosos sobre Forças Armadas no Brasil, onde ele trabalha muito o caráter das Forças Armadas como a partir do seu caráter político, ou seja, Forças Armadas foram organizadas desde seu início em função do combate ao inimigo interno, né? Como forças muito fortes de embate político, né? As nossas Forças Armadas não são Forças Armadas importantes do ponto de vista da defesa externa, não são organizadas para isso. A prevalência das forças terrestres
sobre as forças aeronavais é gritante, né? Ela está muito ligada à forma de controle do território e dos movimentos sociais. Então, é, e eu tenho a compreensão de que o processo político brasileiro, desde muito longe, o Alberto Amaral avançou bastante lá para trás, né? Ele se dá sempre com as Forças Armadas jogando esse papel de força de intervenção interna, força de controle interno. Então, eu levanto essa questão para ver um pouco como é que vocês enxergam o enfrentamento da questão da necessária reforma militar no Brasil, porque, óbvio, eu não estou defendendo que se deva abrir mão da existência de forças de preservação da soberania nacional, né, as Forças Armadas como instrumento de preservação da soberania nacional. Não estou negando isso, ao contrário, mas queria interrogá-los um pouco sobre como vocês veem esse papel que as Forças Armadas historicamente vêm jogando. Tadeu Valadares, por favor. A primeira coisa, eu queria agradecer imensamente ao Luiz Felipe e ao professor Amaral. Realmente, as duas falas são extremamente ricas e nos trazem muito material para ser pensado, né? Então, eu fiz umas anotações, e provavelmente anotações ou muito ou parcialmente equivocadas, mas que eu vou passar para vocês pedindo que se tanto o Amaral, né, quanto o Luiz Felipe julgarem oportuno, que reajam a elas. E eu digo isso com muito cuidado, porque eu penso que do grupo que está aqui hoje, né, reunido, eu talvez seja o menos habilitado para falar, porque todos os meus companheiros e companheiras aqui são militantes de longa data. E eu, no fundo, nunca fui militante, eu fui apenas um profissional da diplomacia, né? Então, isso aí digamos, é um enquadramento que eu faço de mim mesmo para dizer que eu me sinto até um pouco audacioso demais. Enfim, vou deixar como um tiro Napoleão. Audácia, sempre audácia. Então, seria napoleônico. Quando bom, eu trabalhei um tempo na Embaixada de Washington, acompanhava o que se passava nos Estados Unidos, acompanhava digamos, o meu setor era acompanhar a relação de leste-oeste, que era uma coisa mais ou menos acompanhar o mundo, né? Então, mas o que me impressionava lá, e continua me impressionando até hoje, é uma espécie de paradoxo da geopolítica dos Estados Unidos. A América Latina, em geral, eu diria que quase sempre, se não sempre, é sempre para os Estados Unidos uma região, em termos de domínio geopolítico, ao mesmo tempo secundária, entre aspas, e absolutamente fundamental. Os Estados Unidos estão sempre mais preocupados com o que acontece na Europa e com o que acontece na Ásia e como eles podem, falarei uma linguagem meio grosseira, mas como é que eles podem enquadrar a Europa, como eles podem enquadrar a Ásia, e com isso o resto é o resto. É claro que nesse enquadrar a Ásia é o Extremo Oriente, mas também o Médio Oriente, e a área em que o Médio Oriente tem, vamos dizer, uma influência, que vai até o Marrocos, vai até a Argélia, né? Então, é um grande arco. Em relação à América Latina, é claríssimo, nós somos a área mais importante dos Estados Unidos, e está dito, de certa forma, com a doutrina Monroe, que acabou de completar 100 anos. É que enquanto os Estados Unidos dominarem efetivamente a América Latina, eles têm, digamos assim, os Estados Unidos, o que eles são, junto com o Canadá e mais a América Latina, só com isso, eles têm uma capacidade enorme de continuar exercendo um poder imenso na geopolítica mundial. Só com isso, tá? Então, a América Latina é muito importante, mas ao mesmo tempo é secundária, porque o foco
ostensivo está sempre em outras regiões. Eu digo isso apenas para dizer que eu achei muito interessante que tanto Luiz Felipe quanto Roberto Amaral, eles deram esse peso geopolítico. Então, aí que eu digo, na fala do Luiz Felipe, ele mostrou a diferença entre o golpe de 64, que os americanos, né, dentro do contexto da Guerra Fria, Revolução Cubana, Che, Allende, era um momento muito complicado, parecia que a América Latina estava querendo escapar da doutrina Monroe, eu diria, da realidade Monroe. Então, eles foram muito incisivos, articularam, fizeram tudo que nós sabemos historicamente que fizeram. Os arquivos foram abertos, nós sabemos bastante bem. Mas o Luiz Felipe, acho que no final da fala dele, e nisso eu posso estar equivocado, mas me pareceu que ele disse, olha, esse outro golpe que falhou, o mais recente, a tentativa mais recente, ela falhou porque, inclusive, os americanos, muito, muito imperialmente, muito à maneira de Monroe, e mandaram alguém aqui para dizer, ó, nem pensar, agora nem pensar, nós não queremos. E os europeus também se juntaram, né, a França, a Alemanha, etc. Então, quer dizer, a conclusão seria, para mim, posso estar equivocado, enquanto os europeus e os americanos tiverem essa mesma posição geopolítica, que pode não ser estrutural, pode ser apenas conjuntural, é mais difícil para essa grande pulsão militar, esses militares que agem de uma maneira pulsional, com uma imensa vontade de poder, que eles consigam voltar a exercer o quanto de poder que eles tiveram durante 21 anos e o quanto de poder que eles tiveram durante 4 anos. Então, isso eu acho que eu entendi assim, vamos dizer, o essencial da fala do Luiz Felipe. Com o professor Roberto Amaral, aí a coisa, ele deu um outro enquadramento, mas aí o que eu achei muito interessante para mim é que ele foi mostrando como essa pulsão vem de muito longe. Ela vem da Guerra do Paraguai, ela vem do golpe que foi. Houve vários golpes antes da Guerra do Paraguai. E né, se pensa o golpe da maioridade, o golpe da abolição da Constituição por Pedro I. A gente tem uma série de golpes, e tem uma série de golpes depois. Né? Mas o que é importante, eu acho, na fala do professor Roberto Amaral, é de que ele faz uma análise muito assim, realista disso. E ele mostra todos os dias. Nunca houve república. Né? Ele diz, o professor Roberto enfatizou isso. Você não tem uma república democrática nunca. Você tem uma república oligárquica e você tem uma permanente tutela, quando não hegemonia, quando não dominação explícita do poder militar. Então, essa é a nossa história. Eu estou sintetizando, tal como eu entendi da fala do professor Roberto Amaral. E é uma coisa muito sombria. Eu, pessoalmente, tendo a concordar com o professor. Eu sou mais para o sombrio. Eu quase coloquei uma camiseta preta para deixar azul escuro. Então, o que é muito interessante é que, no final da fala do professor, depois de ele traçar essa vontade de poder sombria, essa sombra, esse quase negrume que é a nossa história institucional, com pequenas ilhas de mais ou menos relativa luz, ele termina dizendo, né, faz a crítica ao momento atual, aos erros táticos de agora, recentes, mas ele diz, e faz a crítica da esquerda. Ele diz, mas se essa esquerda se renovar, se ela voltar a ser de esquerda, ela poderá contribuir imensamente para uma coisa que é essencial, que é o êxito do governo Lula. O êxito do governo Lula, vamos dizer, para os lulistas por si mesmo, e o êxito do governo Lula para os não lulistas, porque se o governo Lula fracassar, vamos dizer, a vontade de poder, a pulsão de poder militar voltará a galope. E aí a gente, juntando com o que disse o Luiz Felipe, e tudo dependerá da conjuntura americana, da conjuntura geopolítica da América Latina, da conjuntura geopolítica da América do Sul, do empenho em forçar mais a barra nossa
ou não do império que estabeleceu que nós somos o quintal e que consagrou esse espaço para nós sob o nome de doutrina Monroe. O que eu gostaria que vocês comentarem, se for o caso, é se essa visão minha, quer dizer, no caso do Luiz Felipe, eu acho que há uma certa. Ele faz análise geopolítica, mas ele dá uma capacidade de decisão aos americanos muito grande. Quer dizer, agora eles vieram e disseram: ó, para com isso. A gente não sabe o que vai ser no futuro. Aí ele ainda disse, em especial se o Trump ganha. E parece que o Trump, por uma série de coisas, ele não está tão longe de ganhar assim. Não está definido, claro, nenhuma eleição desse tipo se define antes das urnas falarem, mas a coisa não está muito ruim para o Biden. Isso a gente percebe. E já no caso do professor, é o seguinte, como ele, depois de mostrar essa persistência, essa estrutura quase inamovível da história republicana brasileira, ele pensa uma coisa importantíssima, mas que é de longo prazo, a reconstituição da esquerda, mas ele pensa o longo prazo junto com o prazo imediato, que é como a gente resolve a nossa vida até as próximas eleições presidenciais. Desculpa, eu sei que eu falei muito mais do que eu devia, e desculpa, eu falo de um lugar de fala que é muito pouco, eu diria, denso. Muito obrigado. Muito obrigado, Tadeu. Eu vou, então, devolver para o professor Luiz Felipe de Alencastro. Luiz Felipe, com você, por favor. Obrigado, Granada, obrigado ao Trevas e ao embaixador Tadeu Tadeu e o só, Luiz próprio. Felipe. Tá Só bom, Tadeu. não Nos é um nossos tempos título. de Paris, você me chamava de Tadeu. Ah, bom, então pode ser. Mas desculpe, mas de lá Imagina. para cá você ficou embaixador, lá você não era Ah, embaixador. fiquei e deixei. Bom, e eu queria agradecer o Granada também pela pergunta. A primeira pergunta do Trevas e o comentário do embaixador, e também, em uma certa medida, o que falou o Granado, são questões que eu gostaria mais de tomar o aspecto da conjuntura internacional, não é? Então, houve sempre no Exército, em tempos normais, uma certa hesitação, eu estou falando antes do golpe, de envolvimento em conflito externo. A gente sabe as negociações, Volta Redonda, a base de Natal, que envolveram o envio de tropas brasileiras na FEB, onde estava o grande Celso Furtado como jovem oficial, entre outras, muitas outras pessoas, mas eu digo isso porque eu fui aluno dele. E o fato é que, em 51, quando começou a Guerra da Coreia, a ONU, porque aí a Guerra da Coreia, como a Guerra do Afeganistão, foi uma guerra coberta pela ONU, era uma guerra aprovada pelo Conselho de Segurança, e o Getúlio recusou a mandar tropa em 51. Isso até criou um pouco de tensão com os Estados Unidos. E foi só o Castelo, depois do golpe, é que manda tropas para a República Dominicana. Não é? Esse é um episódio pós-golpe. Mas eu acho que é preciso. O que eu estou dizendo é que o Exército está muito mal aparelhado e condicionado, isso foi dito pelo ministro Roberto Amaral, para esses conflitos externos. Mas as coisas progridem. Hoje, exatamente há 2 horas atrás, o Supremo teve maioria para dizer, era uma ação do PDT, está agora no noticiário, por 6 votos a 0, o Supremo já decidiu, a questão ainda está em votação,
que as Forças Armadas não têm nenhum papel de moderador ou que se possam atropelar os três poderes. Elas não, o voto do ministro Dino é que as Forças Armadas são um órgão subalterno, no sentido próprio da palavra. Elas estão submetidas ao ministro e ao chefe de Estado, que é o chefe das Forças Armadas, constitucionalmente. Isso, então, é um avanço. Veja bem, não estava na Constituição. O que estava na Constituição era aquela armadilha do GLO, do artigo 142, que deu esse aoi todo. Mas agora uma decisão do Supremo que tem a Corte que cria jurisprudência e que dá indiretamente uma interpretação ao GLO muito mais restrita, não é? A garantia da lei e da ordem. Isso é, então, algo que avançou do ponto de vista interno. Eu não acho, Tadeu, que a influência americana deva ser sobreestimada. No entanto, e é a isso que o Hélio Gaspari fazia alusão no tema que o professor Roberto Amaral, o ministro Roberto Amaral falou, era o papel do Vernon Walter, comandante militar, justamente o homem que era amigo pessoal do Castelo Branco e dos oficiais da FEB, que foram as forças que intervieram no golpe. O Vernon Walters depois vai chegar a ser vice-diretor da CIA. É o homem de todos os golpes no planeta, inclusive do Mossadegh, inclusive outras coisas que não é o caso de estender aqui. Mas então havia um personagem central do golpe que era o Vernon Walters. Isso se descobriu depois a Operação Brother Sun. No caso da intervenção do governo Biden no 8 de janeiro e mesmo antes, ela foi evidente. Mas eu acho que ela é subestimada, ao contrário, por isso que eu quis salientar. Entendi. Não se fala muito dessa questão do chip, por exemplo, para as urnas eletrônicas não pifarem, e como isso foi facilitado pelo governo americano e por embaixadores americanos que tiveram aqui, inclusive conservadores, eles não queriam um conflito novo aqui e algo que pudesse reforçar a posição do Maduro, por exemplo, e do Evo Morales, porque um golpe dado aqui forçosamente provocaria uma reação do aparelho político. A eleição, o sistema político brasileiro, ele tem uma dinâmica própria que nem os militares conseguiram quebrar. Eles anularam a eleição para prefeito das grandes cidades, nós sabemos, para governador, para presidente, mas deixaram a única eleição direta, majoritária, mais alta, que era a eleição para senador, e foi por causa disso que eles levaram o primeiro paulada em novembro de 1974. A vitória do MDB em 1974, nós todos nos lembramos disso, que abriu uma relação de forças diferente na ditadura. Eu até ontem, eu falei lá no Memorial dos Mortos e Desaparecidos no Ibirapuera, e havia toda uma garotada, jovens que, com toda razão, e também parentes e companheiros dos mortos e desaparecidos, eu me incluo entre eles, que alguns deles acentuaram o aspecto da luta armada.
eu até pensei em falar um outro herói da luta contra a ditadura. Ele se chama Ulisses Guimarães. E isso é muito importante à política tradicional. E a política tradicional não queria anular a eleição presidencial só. Como anular a eleição presidencial? Eles tentaram isso no TSE e foi considerada litigância de má-fé. Como anular só a eleição presidencial e dizer que é dos governadores que foi feito na mesma urna, não estava adulterada, e todas as outras eleições, não é? Então, realmente, isso complicou, e eu acho que a gente, com o recuo do tempo, como aconteceu com 64, mas não um recuo tão grande, vai ter uma ideia mais clara. Sobre a questão internacional, a novidade é que agora a União Europeia tem interesses divergentes dos americanos e terá mais ainda se o Trump vier. A União Europeia foi feita contra a vontade dos americanos. Tem um episódio porque eu estava vivendo lá esses anos todos, na França, e meus colegas da Sorbonne estudaram muito isso. A União Europeia fez um sistema de GPS que chama Galileu, e que é um sistema de satélites europeus que é muito mais preciso que o GPS. Os americanos sabotaram de todo jeito para ter independência dos Estados Unidos na orientação que era feita por GPS. Isso depois de muita dificuldade. A União Europeia teve uma dificuldade danada para receber da organismo da Califórnia que autoriza os DOT não sei o quê, utilizar o ponto EU. Quer dizer, então você tem uns endereços que são europa.eu. E os americanos não queriam dar porque diziam que não era país. Então, todos os economistas americanos, sem exceção, a começar pelo Milton Friedman, disseram que o euro ia ser um fiasco em 6 meses, o Prêmio Nobel da Paz. E está aí, fez 20 anos agora. Isso, então, é uma realidade nova. Outra realidade é a China. Esse, sim, é um problema novo, mas não há nenhuma filiação como era o Comintern e como foi depois a Revolução Cubana, uma filiação direta com isso, não é? E a China, a gente sabe que o Milei deu todas as garantias aos americanos, mas ele recebeu recados dos americanos, isso, a página 12, que eu até aconselho aos nossos internautas, é o jornal de esquerda de Buenos Aires, sério, e o acesso é livre, é só botar a página 12, você pode ler. Mas a notícia, o Emir Sader, inclusive, tem uma coluna lá. E isso, todos os recados que têm vindo de Washington, por emissários ou indiretamente, é nada com a China. Nada com a China. Eles não querem nada com a China. Tem um projeto da China que viria ajudar o Brasil nessa via transoceânica, que faria uma comunicação entre um porto no Peru e atravessaria o Centro-Oeste e chegava na Bahia ou no Espírito Santo, o que permitiria diminuir o tempo para levar a soja e a carne do Centro-Oeste para a China de 4 a 6 semanas, em vez de passar pelo Canal do Panamá, sair direto já pelo Peru. E isso, certamente, haveria um problema aí se esses planos se concretizassem. Já houve durante o próprio governo Bolsonaro, que era ultra pró-americano, o vice dele, o general Mourão, ficou encantado com o G5 da UAE
E vocês lembram que deu um certo rolo nisso. A implantação do G5 no Brasil veio quando o governo tirou o corpo fora e deixou do lado das eh, prestadoras de serviço privadas. Então, o mundo está muito confuso e o organismo da ONU disse há pouco tempo que nunca houve tanto conflito simultaneamente. Nós estamos, talvez, às vésperas do enfrentamento direto entre Israel e o Irã. Parece que há uma provocação do Netanyahu de estender o conflito e provocar uma intervenção americana mais clara do lado dele. É o que está nos jornais de ontem e de hoje, depois do míssil que liquidou os comandantes iranianos na embaixada do Irã em Damasco, que foi destruída por um míssil israelense. Enfim, o que eu estou dizendo é que o presidente Lula tem essas alianças múltiplas para tentar manobrar aí no meio um pouco, numa situação até que é melhor que a do Getúlio. Depois da guerra, o Getúlio não tinha para que lado se virar. Agora, pelo menos, a União Europeia. Muito obrigado, professor Luiz Felipe. Roberto Amaral, por favor, com você. Bom, eu, em agradecimento ao convite, prometo a vocês que serei o mais breve possível. Até porque o Tadeu, ele prefere que chame Tadeu, mas eu sou obediente, eu vou dizer o embaixador Tadeu, fez um resumo melhorado do que eu disse, um resumo tão bom que eu vou pedir a vocês que depois me mandem a gravação. Porque eu não acredito que eu tenha sido tão claro quanto ele foi. E tão bem concatenado. Eu achei a minha intervenção bem confusa. A dele é plana, muito boa. Muito obrigado, Tadeu. Eu vou tratar desse final apenas de dois temas. Aparentemente desligados geográfica e conceitualmente. O primeiro deles é uma questão que está voltando ao tema, está voltando à discussão, em função do que está se descobrindo, do que se está formulando em torno desse 1º de abril. Em que medida uma das discussões que a direita passou, eu acho que foi o Miro, tem um trabalho dele com os editoriais da grande imprensa brasileira. E eu acho de um cinismo o Globo, o Estadão, que agora é Estadinho, e a Folha de São Paulo, a falarem em democracia, a comentarem isso, a comentarem aquilo, falarem sobre o 31, falarem sobre o primeiro, e nenhum deles tem o mínimo de decência, o mínimo de decoro de fazer uma autocrítica. A geração de hoje, é por isso que eu insisto no erro do Lula, não sabe que editoriais esses 3 jornais passaram 3 anos pregando golpe, mentindo deslavadamente, saudando o golpe como a vitória da liberdade e da democracia. Pô, mas esperar o quê dessa imprensa? Vamos em frente. O que eu queria discutir é uma das acusações que essa grande imprensa fazia e faz, é a tentativa de golpe que o
Jango estaria preparando, tentando um golpe. O que tem até hoje documentado é que, evidentemente, realmente, alguns generais, como Osino, que era o comandante, general Osino, que era o comandante do primeiro exército, se eu não estou enganado, ele era, não sei se já no golpe ele ainda era, tentou convencer o Jango, diante da evidência do golpe que se preparava, tentar convencer o Jango de se antecipar. O golpe da direita não é. Se é um segredo de Polichinelo, era o golpe da direita. Ele era pregado abertamente de manhã, de tarde, de noite, nos jornais, nas rádios, na televisão, nas reuniões do clube militar, etc. Eu tenho uma prova, eu trabalho com uma prova de que o Jango jamais pensou em dar golpe. E a prova de que eu lanço mão é ter entregue o processo, a chefia da Casa Militar e o chamado dispositivo militar do general ao general Brasil, que eu não digo que ele é o responsável, que ele traiu o presidente, mas eu repito, Albino Afonso, dizendo que ele era um general absolutamente incompetente. E quem tem como chefe de seu sistema de segurança, de seu dispositivo militar, um general consabidamente incompetente, não pode pensar em dar golpe. O que eu quero reafirmar é que Jango não tinha dispositivo militar, seja para dar golpe, seja para evitar o golpe. O Albino Afonso, no livro de primeira, muito bem editado, mas pessimamente comercializado, ninguém encontra em canto nenhum, é uma edição da imprensa oficial de São Paulo, o primeiro de abril de 1964, nas palavras do ministro de Jango, mais ou menos esse o título. Albino Afonso escreveu uma coisa importantíssima, que eu vou tentar resumir aqui. Ele, Albino, era líder da bancada do PTB na Câmara dos Deputados e vai, na manhã de terça-feira, vai para a Câmara. Amanhã, naquele então, o Congresso só funcionava na tarde de terça-feira. Não tinha sessões pela manhã, nem de comissões. Ele se assustou com a quantidade de parlamentares circulando na Câmara e procurou se informar. Isso deveria ser 10 horas da manhã. Ele é informado, então, de que o decrépito general Mourão, que se considerava vaca fardada, responsável pela fraude do plano COI, de que se utilizou o GOES para dar o golpe de 37, e o general Mourão tinha se levantado, estava rebelado e caminhando com a tropa para o Rio de Janeiro. Ele sai dali, vai para a casa do líder do governo no Congresso, diz o que houve, e eles então decidem ligar para o Jango, que nesse momento estava aqui no Rio de Janeiro, no Palácio das Laranjeiras. Narra o que tinha sido informado. O Jango chama o general Brasil para explicar o que estava vendo. O general Brasil diz: não, presidente, não há nada disso. Isso é uma manobra comum, rotineira, é uma praxe do Exército fazer essas movimentações. Isso era pela manhã. Pouco depois, já se sabia que o general Guedes tinha assumido o comando em Minas e que o banqueiro Magalhães Pinto havia assumido a liderança civil do Levante. Corta-se aí
E mais ou menos às 5 horas da tarde, 5h30, o presidente recebe um general delegado do Castelo Branco, propondo um entendimento para apaziguar a nação brasileira. O presidente da República, às 5h30 da tarde, está conversando com esse general e recebe um bilhete do ministro da Justiça, Abelardo Jurema, que informa do deslocamento das tropas do Mourão. Aí, então, o presidente disse, olha, não temos mais o que conversar, o general Mourão já está vindo aqui com as tropas para me depor. Notem o seguinte, o presidente da República, eu nem vou falar o presidente da República, o chefe da Casa Militar da Presidência da República, às 6h30 da tarde, não sabia do levante do general Mourão que se havia efetivado pela madrugada do dia 31. Eu queria revelar isso, porque eu acho isso importante nesse contexto. E, completando isso, o brigadeiro, já o nome dele, que eu me esqueci, o brigadeiro, um dos homens da primeira qualidade, herói da Segunda Guerra Mundial, o brigadeiro Rodrigo Lima, quando soube dessa movimentação do general Mourão, pegou um aviãozinho, É. um avião de guerra, um avião de passageiro, um avião pequeno que tinha que viajar até o Paris, chamava-se Paris esse avião, e dá um sobrevoo sobre a coluna do general Mourão. A tropa corre, espantada, abandona os carros, como formigas que são espantadas do seu ninho. Ele dá uma segunda rasante, se repete o episódio. Aí vai conversar, volta para o Rio de Janeiro, vai conversar com o seu comandante Teixeira, outro brasileiro de primeira ordem, que informa que a decisão do brigadeiro Botelho, que tinha assumido o Ministério da Aeronáutica, era não fazer nenhuma reação. E ele dizia que não podia fazer nada se não recebesse, por escrito, uma autorização para acabar com a brincadeira do general Mourão. Soltando para a questão internacional, nós estamos vivendo uma coisa para além da Guerra Fria. Nós estamos vivendo uma transição de hegemonia. E não há precedente histórico de transição de hegemonia sem guerra. Eu aposto da Terceira Guerra Mundial, a não ser que os Estados Unidos não tomem a decisão que é inevitável eles tomarem, que é sair da Guerra Fria para a guerra propriamente dita. Porque quanto mais, isso está nos textos políticos, quanto mais o tempo passa, a cada dia a China está mais forte economicamente e militarmente. O mundo ficou pequeno com esses dois impérios e os Estados Unidos não têm como aceitar ceder a sua hegemonia. Não sei se a coisa vai ser direta, clássica, ou, como nós estamos vendo, com o pipocar de guerras.
um bocado de conflitos. Já tem conflito na Europa, envolvendo, de um lado a Rússia cheia de bomba atômica, de outro a OTAN e no meio a Hungria, a Ucrânia. Essa guerra, o papel que Israel está exercendo de provocador, fora de genocida, isso pode estar preparando uma crise ainda maior. Por fim, a importância do Brasil, hoje ele tem importância econômica, hoje ele é um grande fornecedor de matéria-prima que os Estados Unidos vão depender. Hoje, ele pode, para onde ele se movimentar, ele pode criar insegurança para o Pentágono. Mas a margem de negociação, que eu queria finalizar com isso, a margem de negociação, o espaço de negociação que o Lula teve dos dois primeiros governos, ele não tem agora. Então, nós vamos ter momentos mais difíceis, não sei qual a opinião do Tadeu, nós vamos ter momentos mais difíceis das relações internacionais. Eu tenho dúvida eu tenho dúvida com relação à União Europeia. Eu acho que ela vive uma crise profundíssima, cada um de seus países em crise política e crise econômica, e a OTAN se transformou num grande porta-aviões atômico dos Estados Unidos. Eu acho que o quadro é muito difícil e não vão sobrar para o Lula, o que o suceder, as condições de negociação que o Vargas pôde explorar nos anos 40. Meus amigos, muitíssimo obrigado. E eu peço desculpas, porque eu falei mais do que devia. Se eu me cansei, imagino vocês. Um abraço. Abraço. Nenhum cansaço, absolutamente nenhum cansaço, Roberto Amaral. Eu acho que a sessão de hoje é uma sessão muito forte, muito forte. Eu acho que ela aborda não só uma análise histórica do processo, mas também uma, uma discussão sobre o momento presente, o momento que a gente está atravessando, as dificuldades que o momento está apresentando. Mas queria deixar muito forte um agradecimento ao Luiz Felipe Alencastro, também ao Roberto Amaral. Eu acho que a gente teve hoje uma discussão importantíssima. Eu vou fazer a edição desse material todo. Eu depois passo também a vocês